Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 67. Bons estudos! A menina parece estar muito mal. Aquele ali você já conhece, é o Linneu. Só que na teleaula de hoje, além de ele ser o Linneu, ele vai estar representando um jovem cientista que descobriu o micro-organismo causador do mal de Chagas, o próprio Carlos Chagas. E o Alberto vai ser seu assistente. Tudo isso vai acontecer num sonho que eu vou ter. Um sonho que vai ensinar pra gente várias coisas sobre essa doença muito comum no Brasil. Ah, tem mais. Na teleaula de hoje, você também vai ver várias coisas sobre os inseticidas. E agora, com licença, que a nossa quer dizer que o meu sonho vai começar. 1909. Durante um intervalo em suas pesquisas sobre a malária em Minas Gerais, o jovem médico e cientista Carlos Chagas é chamado para atender a pequena Berenice. Ela está com muita febre. É bom você recolher uma amostra de sangue. Segura aqui. Segura. Mas é inacreditável. É inacreditável. Dê uma olhada ao que eu encontrei no sangue de Berenice. Dr. Chagas, não é o mesmo micro-organismo? Que encontramos no barbeiro. O mesmo tripanossomo. Vamos aonde? Até a casa de Berenice. Temos que pesquisar os animais que vivem na redondeza. Vamos, rápido. Pesquisando o sangue de gambás, ratos e outros bichos que costumam viver associados aos seres humanos, o jovem cientista finalmente descobriu o micro-organismo causador da doença que ganhou seu nome, mal de Chagas. Ele percebeu que esses animais que viviam na redondeza da casa de Berenice eram reservatórios naturais. Isto é, os barbeiros se contaminavam neles e depois transmitiam o parasita ao homem. Vou chamá-lo de Trypanosoma cruzi. Acho que o Oswaldo Cruz não vai se importar com a homenagem. Meu Deus! O Dr. Carlos Chagas morreu. O Dr. Chagas morreu em 1934, mas Berenice sobreviveu. O Trypanosoma cruzi nem sempre leva à morte. Muito bonito. Dormindo em pleno horário de trabalho, Maria. Nossa, será que o Linneu morreu? Como é que é? Ai, não, nada. Desculpa, eu não sei como é que isso aqui aconteceu. É que essa noite eu não dormi direito, sabe? Tudo bem, isso acontece mesmo, né? De qualquer maneira, foram só uns minutinhos. O tempo suficiente para eu ir até a banca. Só uns minutinhos, só isso? Como só isso? Nossa, é que eu tive um sonho que pareceu ser super longo. Eu sei com aquela conversa que a gente teve ontem com o Linneu, sabe? Não sei. Será que você não andou sonhando com o próprio Linneu? Oi, estavam falando de mim? Ai, que surpresa boa, Linneu. Uma surpresa boa, Maria. Eu venho aqui todo dia. É o seguinte, Linneu, é que a Maria ficou impressionada com aquela história que você contou sobre a descoberta do micro-organismo que causa o mal de Chagas. E aí ela andou sonhando com isso. O que mais me impressionou foi o fato da Berenice ter sobrevivido até a morte do Carlos Chagas, que ele morreu bem velhinho, né? E sabe que não é tão estranho assim, Maria? Porque ao contrário do que muita gente pensa, o Trypanosoma pode se instalar em diversas partes do corpo. E dependendo do local onde ele se instala, a pessoa pode viver vários anos sem queixas muito sérias. E você, sabia disso? Pois é, nem todo mundo que possui Trypanosoma no sangue morre de mal de Chagas, o que não diminui o problema. O mal de Chagas pode ser uma doença seríssima se o Trypanosoma atacar o aparelho digestivo ou o aparelho circulatório. Dá só uma olhadinha. Foi realizado ontem o primeiro transplante de coração do país. O paciente teve seu coração atacado e totalmente danificado pelo Trypanosoma cruzi, o micro-organismo que causa o mal de Chagas. Muitos anos já se passaram desde que esse transplante ocorreu. Mas mesmo assim, o mal de Chagas ainda é uma doença com grande incidência no Brasil, atacando principalmente a população mais pobre que vive em casas de pau a pique.
O barro seco das paredes é um dos locais onde podemos encontrar o maior número de insetos com o micro-organismo causador da doença. Por isso, costumamos associar o mal de Chagas à miséria. Aqui nesse mapa a gente pode ver que o mal de Chagas ataca do Maranhão até o Rio Grande do Sul. O curioso é que o micro-organismo causador da doença só pode ser encontrado na América. E por isso também ela é conhecida como tripanossomíase americana. A outra coisa que me chamou a atenção foi essa história do mal de Chagas ser associado à miséria. As pessoas que vivem em casa de pau a pique. Por isso mesmo, Maria, que ter casa de alvenaria, ter água encanada, ter esgoto, não é nenhum luxo. É uma questão de saúde, né? Ô, Lineu, o micro-organismo foi descoberto no início do século e até hoje não se resolveu esse problema? Olha, não é bem assim, né, Alberto? Quer dizer, existem várias pesquisas, né? Tem uma vacina que está em desenvolvimento. Agora, o que não foi resolvido foi justamente o problema da miséria. Pelo contrário, né? A miséria tem piorado esses anos todos. Escuta, e fora pesquisar essa vacina, não se faz nada? Não, claro que faz, Maria. Olha, nas casas das regiões onde existe o barbeiro, que transmite o micro-organismo que provoca o mal de Chagas, regularmente são feitas campanhas de dedetização. Só que isso acaba sendo uma faca de dois gumes. Por quê? Os inseticidas, por um lado, matam os insetos, mas por outro lado, prejudicam a saúde. Como assim? Inseticidas? Risco à saúde? É isso aí. Existem basicamente 3 tipos de inseticida. Alguns deles mais e outros menos perigosos, isto é, que causam menos ou mais danos à saúde. O problema é que dependendo do que pretendemos combater, não tem jeito. Tem que se usar um inseticida mais poderoso. Aqui eles explicam direitinho. Olha só. O controle dos insetos pode ser feito de 3 formas principais. Através de inseticidas químicos, biológicos e integrados. O que vai determinar qual inseticida a ser usado é o tipo de inseto a se combater, o tamanho do local, se é uma plantação e de quê, e ainda se existe ou não uma população na região. E por isso cada um deles tem um objetivo e uma aplicação diferente. O controle químico, por exemplo, consiste normalmente em pulverizar substâncias químicas que possam provocar a morte dos insetos ou mesmo afugentá-los. E são 2 as formas de controle químico. A primeira delas é conhecida como controle químico natural. Essa eu não entendi. Controle químico natural? Como é que uma coisa consegue ser química e natural ao mesmo tempo? Olha, Alberto, não é difícil entender. Vou te dar um exemplo. Nas folhas aqui dessa margarida, tem uma substância química chamada piretro, que também pode ser usado como inseticida. Tá vendo? É um exemplo de uma substância química e natural. Eu conheço outro exemplo, Lineu. Lá no sítio, eles usam fumo de corda misturado com água para atacar os insetos nas folhas de couve. É por causa da nicotina no fumo. Mas isso é perigoso. Perigoso? Mas não é uma forma química natural? Olha, Alberto, a nicotina, ela mata os pulmões, mas ela é tóxica para o homem. Então, se as pessoas não lavarem bem as folhas da couve para tirar todo o fumo, a nicotina pode prejudicar a saúde. Nicotina, pireto, existem inúmeros exemplos de inseticidas químicos naturais. E eles têm esse nome porque são substâncias presentes em plantas e são conhecidas entre os químicos como produtos naturais. Já a segunda forma de controle químico não é nada natural, pelo contrário, é sintética. Essa matéria explica direitinho, conta até a história dos inseticidas químicos sintéticos. A partir da década de 30, a indústria química entrou em mais um ramo rentável da economia, o setor de defensivos agrícolas. De lá para cá, foram desenvolvidos diversos tipos de inseticidas que tomaram o lugar dos sais de arsênio e do mercúrio, sais com um alto grau de toxicidade. E por isso podemos dizer que a aplicação destes novos inseticidas melhorou as condições de trabalho no campo. Além disso, a produção de inseticidas em larga escala contribuiu também para o aumento da produção agrícola. Nossa, essa é uma boa notícia. Os inseticidas sintéticos melhoraram as condições de trabalho no campo e ainda aumentaram a produção. Bom, Maria, a coisa não é tão simples assim, né? Porque o problema é que com o tempo tiveram que desenvolver inseticidas cada vez mais eficientes, cada vez mais tóxicos, para acabar com as pragas resistentes. Interessante. Com o tempo, os inseticidas ficaram mais tóxicos. É que é mais tóxicos, menos tóxicos. O que você quer dizer com isso? Olha, Maria, uma substância é considerada tóxica quando ela provoca alguma alteração no organismo, que pode ser desde uma simples irritação, podendo chegar até a morte. Morte? Ih, agora não entendi nada. Os inseticidas sintéticos podem provocar a morte? Mas você não acabou de dizer que eles até podem melhorar as condições de vida no campo? Peraí, melhor ir com calma, senão fica confuso mesmo. Acontece que os inseticidas químicos sintéticos são divididos em 4 classes, e cada uma delas exige um cuidado diferente na sua aplicação. Tomando as precauções indicadas, não tem perigo. O problema é ir usando assim, sem atenção.
Nesse quadrado aqui tá tudo explicadinho, olha só. As aplicações dos inseticidas das classes 1 e 2 com faixa vermelha e amarela devem ser feitas por pessoal treinado, seguindo precauções como não expor nenhuma parte do corpo, usando luvas, máscara, óculos de segurança, camisas e calças compridas. Lavar as roupas após o uso, evitar os horários quentes e aplicar de tal forma que o vento não espalhe o produto, nem contamine o aplicador. Apesar das classes azul e verde apresentarem menor risco de toxicidade, seu manuseio também exige cuidados. A gente deve seguir corretamente todas as instruções de uso e de armazenamento. Nenhum inseticida pode ficar ao alcance de crianças e de animais domésticos. Como você está vendo, o uso de inseticidas é coisa séria, não pode ser feito indiscriminadamente. O uso inadequado pode prejudicar não só a saúde do homem, mas a do planeta também. Dá só uma olhadinha no problemão que inseticida aplicado numa plantação de tomate causou. O rio foi totalmente contaminado por inseticidas aplicados nas plantações de tomate que ficam à sua margem. As chuvas arrastaram os inseticidas de alta toxicidade para as águas do rio, causando a morte de milhares de peixes. Os ambientalistas, preocupados com as graves consequências desta contaminação, já estão preparando uma campanha para conscientizar os agricultores a usar métodos de combate aos insetos menos agressivos ao meio ambiente. Mas e controle biológico? Como será que é? A segunda forma de controle de insetos é biológica. Isso é, são usados seres vivos no combate aos insetos, através da predação, por exemplo. Olha só, muito interessante. Usar seres vivos para combater insetos. Já o controle integrado é uma técnica mista, que além de prever alguma medida de controle químico ou biológico, procura resolver problemas relacionados ao manejo de dejetos e da coleta de lixos. Bom, falando em coleta de lixo, eu tenho aqui que eu vou terminar de preparar uma aula que eu vou dar justamente sobre isso, sobre controle integrado. Puxa, a nossa conversa rendeu bastante hoje, né? A gente começou conversando sobre o mal de Chagas e terminamos com os inseticidas. É justamente porque hoje em dia a forma principal de combater o mal de Chagas é através da aplicação de inseticidas, né? Mas sabe o que eu acho? Que o jeito mesmo era acabar com a miséria, viu? Ah, Maria, como sempre, sonhadora. Sonhadora, tá bom, é o que eu acho, tá? O que é? Vocês vão brigar, é isso? Ah, imagina, eu não vou perder meu tempo brigando com o Alberto, não. Eu vou aproveitar para revisar tudo que a gente viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o mal de Chagas é transmitido pelo barbeiro e é causado pelo tripanossomo. Viu que o barbeiro pode se contaminar parasitando outros animais que vivem próximos aos seres humanos. Viu que apesar da doença ter uma evolução relativamente benigna, na maior parte dos casos, podem ocorrer manifestações muito graves. Viu que o controle de insetos pode ser feito de 3 formas: químico, biológico e integrado. Viu que os inseticidas têm sido usados no combate de muitas doenças transmitidas por insetos. Mas viu também que os inseticidas apresentam riscos para os seres humanos e ao meio ambiente, e por isso devem ser usados com muita cautela. Bom, agora é abrir o livro e estudar. No seu livro você vai aprender muito mais coisas sobre os inseticidas e o mal de Chagas. Bons estudos e bons sonhos.